Olá meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar minha mala de maquiagem profissional. Eu sou maquiadora, eu atendo a domicílio em São Paulo. Eu tenho uma certa experiência com atendimento a domicílio e deslocamento. Então no início eu tinha uma mala de mão mesmo, uma mala de bordo, que eu colocava as maquiagens dentro de necessaires. Depois eu passei para a mala da Dai Makeup, que é uma mala de rodinha também, ela parece uma mala de bordo, mas com foco para o maquiador, então era mais fácil de abrir, era um pouco mais prática. Mas mesmo assim ela era pesada e um pouco difícil de carregar. Então eu resolvi trocar por essa mala que é mais compacta e mais organizada. Então eu consigo colocar ela na mesa da cliente, abrir e não espalhar muito os meus produtos. Então eu sempre pego o produto e volto pro lugar. Ela me agiliza muito esse momento de preparação, né, de tirar os produtos, tanto como guardar os produtos. Então eu consigo fechar ela rapidamente e ir embora. Ela é muito mais prática. Um probleminha só é que ela é um pouco pesada e eu tenho que segurar na mão. Eu pesei ela com uma balança de mala que eu tenho em casa e deu aproximadamente 9 quilos. Então você tem que levar 9 quilos em um braço só. Mas fora isso, ela é muito mais prática para mim. Então, de todas as experiências que eu tive com mala para atendimento a domicílio, essa tá sendo a melhor. Então vamos lá mostrar em detalhes a minha mala. Essa é a minha maleta de maquiagem, ela é bem compacta, cabe bastante coisa. E ela tem essas divisórias que eu posso colocar do jeito que eu quiser, do jeito que eu preferir. E aí eu vou alterando se eu quiser. Bom, eu vou começar pelas bases. Eu tenho essa da MAC, que é a Studio Radiance, que ela é Face and Body, então ela é uma base bem leve. Eu gosto de usar ela para diluir a própria base da MAC, que é a Studio Fix, ela é um pouco mais grossa. E aí eu diluo com a Face and Body da MAC. Então eu tenho essas duas, uma cor mais clara e uma mais escura, para diluir com as outras. Também tenho essa da Dior. Deixo uns corretivos aqui, o da Dior e o da MAC. Eu vou aproveitando todos esses espacinhos. Aqui eu deixo os corretivos líquidos. Tem da MAC e da Natura. Deixo algumas bases aqui também, ó. Tem essa da MAC, que é mais grossinha. E tem um da Mary Kay, que é pra pele retinta. Eu deixo elas aqui. Aqui eu deixo essas camuflagens da Maquiê. Aqui eu deixo os pós e alguns iluminadores e contorno, enfim. Esses aqui são da MAC. E aí eu etiquetei todos com uma etiquetadora que eu tenho, porque era bem difícil de ler. Assim me facilita e agiliza o meu trabalho. Então eu deixo eles assim, pra conseguir enxergar o nome. Aqui eu tenho um contorno da Vult, que é antigo. Eu não uso muito, eu gosto, na verdade, para usar como contorno no nariz. Esse pozinho da Kiko, que ele é bem similar ao Mineralize da MAC, esses aqui. Aqui eu deixo a paleta de iluminador da Dior. Aqui no meio tem um blush, que é esse da Dior mais coralzinho. E eu deixo esse mais rosadinho. Aqui são as bases Studio Fix. Bases não, base em pó, né? Mas é pó. Também numeradinho aqui. Os da Laura Mercier eu também coloquei, que é o Honey e o Translucent. Que são pó soltos, né? Aqui tem mais um contorninho da Maybelline. E um iluminador da MAC, é o Show Gold. Agora aqui eu deixo a preparação de pele. Cicaplast, Serumizer da MAC, que é um hidratante, sérum, ele hidrata bem, eu amo. Antes de hidratar, eu aplico essa aguinha, que é a Charger Water da MAC, então ela já ajuda na hidratação. Então eu faço algumas camadas de hidratação. Aqui tem o Fast Response da MAC, que é para a área dos olhos. Esse daqui é para um primer de olhos. Esse é o Angel Magic da Catherine Hill, que é uma blindagem. Esse hidratante de lábios da Eucerin, que é o Aquaphor, mas nessa versão menorzinha. Aqui eu deixo alguns batons. Deixo esse vinil da Maybelline. Tem alguns aqui, KVD, Too Faced, Latica, da Kiko.
mais Maybelline. Eu deixo esses batons mais mates aqui. Aqui eu já deixo os gloss, que eles conseguem ficar em pé, né? E tem esses batons da MAC, que também conseguem ficar em pé. Aqui eu coloco as esponjinhas da Marisade, essas esponjinhas menores para olhos, essa daqui de pó. Esse daqui é um limpador de pincel, eu deixo esse menorzinho e aí vou repondo conforme for acabando. Um álcool gel, esse contorno da NARS, o Laguna. Deixo essa paleta que é blush, contorno, iluminador, só que cremosa. O Dermacolor, que é a camuflagem da Kryolan. Um gel de sobrancelha, mas é para sobrancelha mais clara. E aqui são corretivos coloridos. Normalmente eu uso para alterar o subtom da base. Aqui eu já deixo coisas de olhos. Então tem essas sombras cintilantes. Esse delineador líquido da Inglot. Esse é para sobrancelha, da Catherine Hill. Esse daqui é uma pastinha de sobrancelha, né? Uma pomada para fixar. Um diluidor, que na verdade ele não vem nessa embalagem, eu que coloquei para ficar mais compacto. BT Velvet preto, é uma colinha de glitter. Esse é o Duraline, que é um diluidor à prova d'água. Normalmente eu uso esse combo, são da Inglot. Aqui na parte de cima eu deixo os pincéis. E aqui nesse zíper eu deixo os cílios postiços. Eu seleciono e coloco os que eu mais uso, então tem várias numerações de cílios aqui. E nesse estojinho eu deixo os lápis, tem a cola de cílios, apontador. Aqui normalmente eu deixo os pincéis de olhos. Esses aqui são de precisão, esse daqui de aplicar, esse daqui atrás de esfumar, outros de precisão. Esses aqui são de pele, corretivo. Enfim, esse aqui eu uso para hidratação. Aqui do lado eu deixo a máscara de cílios com a tesoura, essa espátula que eu uso para misturar base, enfim. E uma pinça. Agora nessa parte de cima eu deixo coisas maiores, então ficam as paletas de sombra, que são essas. Essa da Too Faced, que eu amo, do Patrick Tá, que é a minha favorita. Também deixo os glitters. Eu deixo eles bem guardados porque eu morro de medo de abrir e faz uma sujeira, né? Então tá funcionando bem assim. Eu coloco até num plastiquinho aqui pra não correr o risco de abrir. Deixo a minha maquininha. Essas aqui são paletas de blush. Deixo os fixadores finais, né? Pra finalizar a maquiagem. Nesse compartimento aqui eu deixo os descartáveis. Esse retoquezinho de batom, que eu coloco o batom que a cliente escolhe. Essa escovinha de cílios, que eu uso pra aplicar o rímel. Esses aqui são de precisão, então se eu borrar ou eu preciso de algo bem concentrado, eu uso esses dois, cotonete e algodão. Agora na outra parte, eu vou até virar. Tem essas divisórias, nessa aqui eu deixo cola de cílios. Essas colas são reserva, na verdade, porque eu tenho muito medo de acabar minha cola de cílios e eu não ter outra opção. Porque cola de cílios é a única coisa que é insubstituível na maquiagem, né? O resto a gente consegue se virar. Deixo também essa fita crepe, normalmente eu coloco na mão pra aplicar algum produto, pra não sujar o meu dorso da mão. Nessa do meio eu deixo a plaquinha, que é pra misturar base. Esse descartável pra eu colocar em cima pincéis e não sujar a mesa. Um espelho e os lencinhos umedecidos que eu uso pra limpar a pele da cliente. Aqui eu deixo outras coisinhas. Esse aqui é um glitter que eu deixo bem fechadinho pra não correr o risco dele abrir. Lenço de papel, esse lencinho pra retirar a oleosidade. A máscara que eu uso no atendimento e deixo essa sacola pra guardar os pincéis usados, os pincéis sujos. Na parte de cima é isso, né? Ela tem bastante divisão. Então ela tem essa parte superior e a parte inferior. Bom, essa foi a minha mala de atendimento profissional. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta e compartilha. Beijão!